Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar experiente lateral direito que está começando negociações para ser mais um atleta do Fortaleza. Estamos falando de Aderlan, 35 anos de idade, esteve no Sport na última Série A e quem sabe pode ser mais um jogador do Lion. Vamos ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive alguns lances do atleta, mas só depois de você deixar a inscrição aqui na FBTV, likezinho no vídeo, comentar e hypar o seu comentário para o YouTube continuar trazendo torcedores do Fortaleza para cá, tá bom? Recados dados, bora começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Aderlan no ano passado, temporada 2025. Lembrando de novo, ele tem 35 anos de idade, 1,80 m. Ele começou o ano pelo Santos, né, fez 3 partidas pelo Peixe, depois se transferiu para o Sport, totalizando 17 jogos no ano, 12 como titular. Não marcou gols, não deu assistências, deu 2 pré-assistências, 7 passes para finalização, 31 cruzamentos, já acertou 22% deles, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Retomou a posse de bola em média 9,1 vezes a cada 90 minutos, ganhou 44% dos duelos. Disputas de bola por cima, tomou 5 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Aderlan no ano passado. Torcedor do Lion, conte para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que tá rolando o nosso cupom, tá bom? O FB Scout 10, que te dá aqueles 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Bora seguir com o jogador, galera. Falar mais um pouco sobre o atual momento do Aderlan, que eu acho que o primeiro quadro do nosso vídeo ele deixa um tanto quanto claro que não é uma grande fase, né, do jogador. A temporada de 2025 dele começa apenas em abril, né, do ano passado, daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Ele fica ali um período curto no Santos, na temporada, né, estando apto a jogar, fica pouco tempo no Santos. Em 2025 se transfere para o Sport logo após a Copa do Mundo de Clubes, ou seja, começa em agosto ele praticamente a sua temporada pelo Sport. Pelo rubro-negro, por mais que coletivamente o time tenha ido mal ali, ele jogou mais do que ficou no banco de reservas. Foi um jogador bem utilizado pelo Sport, já no Santos ele praticamente não conseguiu jogar. Então terminou a temporada mal, né? O time foi rebaixado, mas para quem passou pelo que ele passou no ano retrasado, principalmente pelo menos 2025 terminou com ele dentro de campo, tá bom? Eu acho que já despertei a curiosidade, né, pessoal? O que aconteceu com ele na temporada de 2024? Porque um ano, com tão poucos jogos, ainda pode ser visto de alguma forma positiva. Vamos entender? Galera, vendo o seu histórico de lesões. Assim, o Aderlan nunca foi um jogador de dar muita dor de cabeça no sentido físico, mesmo sendo experiente. Falei sobre isso quando ele chega ao Santos, né? Lá em 2024. Mas no Peixe a coisa mudou de cenário. Ele começou a ter várias lesões. Em 2024, pessoal, foram 3 lesões diferentes. A mais grave delas, uma lesão ligamentar no joelho que ele tem, que ele perde ali o 2024 praticamente inteiro e atrapalha muito o seu começo em 2025. Por isso que ele só vai começar a ter condição de jogo lá em abril do ano passado. Então, foi uma lesão tão séria que atrapalhou praticamente 2 temporadas. Ao mesmo tempo, de quebra, em 2025 ainda teve mais uma lesão na coxa, de 43 dias, o que é comum quando você está voltando de uma lesão ligamentar. Então, é um jogador que vai fazer 36 anos de idade, pessoal, que até então na sua carreira não tinha um histórico complicado de lesões. Porém, nos últimos 2 anos, não conseguiu tanto, né, estar dentro de campo. Vamos ver se foi só uma fase negativa ou se, infelizmente, acaba virando um padrão na sua carreira. Tá bom? Sempre que a gente fala sobre o lateral, pessoal, eu gosto de pontuar para vocês. A gente não pode cravar se um lateral é bom ou ruim só porque ele acerta ou só porque ele erra muito cruzamento, tá bom? Então, antes da gente ver um pouco dos seus lances, eu vou chamar na tela o mapa de cruzamentos com essa ressalva feita, para a gente poder falar um pouco sobre esse fundamento. Primeiramente, galera, 31 cruzamentos é uma margem de observação muito pequena, tá bom? Não dá nem para tirar muita conclusão de, ele acerta ou ele erra muito cruzamento de modo geral. A média da temporada de 2025, ali 22% de acerto, a média não, né? A taxa de acerto está dentro da média. Tá bom que os laterais normalmente ficam entre 20% e 25%. Você acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas, o Aderlan ficou ali dentro da faixa. Tá bom? Quando a gente vai falar das características, já com alguns lances, pra gente poder ver, eu acho que o Aderlan, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é referente ao Aderlan Prime, tá bom? O Aderlan até 2023, tá? Porque depois disso ele foi um jogador muito diferente, não conseguiu jogar, muito prejudicado pelas lesões. O Aderlan é um jogador, sempre foi um jogador de bastante força, né? Um cara de boa estatura, com uma passada larga, um cara muito sólido defensivamente, principalmente. Lá no ataque, ele conseguia contribuir também com as suas equipes, por mais que não fosse assim um ponto forte. Teve uma temporada ou outra no Red Bull que ele despontou ofensivamente, mas
do que o normal, mas em vias de regra sempre foi um lateral mais seguro defensivamente do que um cara realmente extremamente ofensivo. Como não tem mais aquela velocidade de outros tempos, ele hoje no ataque acaba sendo um lateral mais burocrático, né? Aquele cara que vai se associar com os companheiros, fazer muito cruzamento ali do bico da área, não vai ser aquele cara que vai partir para cima, chegar no fundo do campo, não é mais a característica do Aderlan, mas ele ainda consegue ser, mesmo com a idade mais avançada, um cara taticamente consciente, um cara defensivamente mais sólido, um cara que vai brigar bem na bola por cima. E, eventualmente, no jogo ofensivo, não acho que ele tem mais tanta força assim para poder agregar como já agregou em outros tempos, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Poxa, FB, eu não faço ideia do que comentar. Comenta em Caps Lock, então. Vamos, Lion, vamos subir Fortaleza na temporada de 2026. Se você comentar isso, eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo e eu mesmo vou deixar um like no seu comentário, tá bom? Bora entender, galera, como é que foram as outras temporadas do Aderlan, principalmente antes de começar a se lesionar muito? Vamos nessa. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas do jogador como profissional. Temporada de 2021 pelo Red Bull Bragantino, Série A, galera. Olha que temporada legal. 53 jogos, todos como titular. 3 gols marcados e 9 assistências. Mesmo não sendo uma característica tão marcante, ele conseguia ainda ser uma peça bem importante ofensivamente. 2022, ainda pelo Red Bull, 47 jogos, 44 como titular. 1 gol, 3 assistências. 2023, aquele seu último ano antes de ir para o Santos. 38 jogos, 26 como titular no Red Bull. 1 gol e 2 assistências. 2024, uma temporada de acesso com o Santos na Série B, só que ele praticamente não joga, né, pessoal? São apenas 16 jogos, 15 como titular, nenhum gol e 2 assistências. Pra vocês entenderem, ele chega ao Santos, ele é titular na campanha do Campeonato Paulista, né? O Santos, se não me engano, chega na final daquele Paulistão, e na Série B ele faz apenas 4 jogos. Depois ele não consegue mais jogar por conta dos problemas físicos. Então ele chega ao Santos como um bom reforço, um cara que a gente avaliou muito positivamente aqui no contexto da Série B, só que infelizmente a parte física atrapalhou. Repara como na época de Red Bull, Série A, jogando desde 2020, pela equipe paulista, sempre tendo minutagem de titular, marcando gols, dando assistência e sempre sendo uma peça importante. E antes disso, já tinha subido também com o Bragantino, né, antes de virar Red Bull, lá em 2019, com titularidade, 5 assistências naquela campanha. Era um jogador que vinha tendo bastante relevância, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Aderlan chegando ao Fortaleza? Bem, galera, o Aderlan do Velho Testamento, vamos colocar assim, o até 2023, eu tenho certeza absoluta que agregaria demais numa Série B. Se você olhar, por exemplo, a última Série A que ele joga, sem contar de 25 que ele chega já no final, que ele joga do início ao fim, pelo Red Bull, ele era um cara que se destacava nas estatísticas também, era um cara defensivamente muito sólido, como a gente falou, era um cara que tinha relevância no Red Bull, que às vezes oscilava, mas muitas vezes brigava lá em cima, em Série A de Campeonato Brasileiro. Então esse Aderlan eu tenho certeza que ele chega e ele joga tranquilamente uma Série B de Brasileirão. O problema é que nos últimos 2 anos, pessoal, para um jogador que já está veterano, as lesões começaram a aparecer, você perde confiança, você perde ritmo de jogo, você vai ficando mais veterano, o cenário muda. Então, por causa disso, para mim hoje acaba sendo um nome arriscado, um nome até tiro no escuro que o Fortaleza está trazendo. Mas se porventura ele conseguir se recuperar, tiver uma temporada parecida com a dos tempos antes da lesão, com certeza ajuda. Se for o Aderlan nos últimos 2 anos, vai ter dificuldade de ficar dentro de campo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, eu quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!